Olá, muito bom dia para você. Feliz quinta-feira. E como está esse pessoal do desafio? Você tem feito suas declarações para no mínimo 3 pessoas e hoje já é o nosso 21º dia. Oh, glórias! Até aqui o Senhor nos ajudou. Hoje nós vamos falar de desobediência. Meu Deus! Eu penso que Deus está lutando para que o seu povo entenda que obediência parcial não é obediência, é desobediência. O que é que você tem feito do seu jeito e não tem feito do jeito que Deus já disse para você que é para ser feito? Nós vamos falar hoje a respeito de Saul novamente e do momento em que Deus realmente rejeitou ele como rei de Israel por conta de uma desobediência. Não foi por conta desta desobediência. Saul, ele era uma pessoa totalmente desobediente, ele era um líder fraco, ele era medroso, ele era covarde, ele era uma pessoa que vivia se justificando. Saul, para se justificar e agradar as pessoas, ele dizia sim para as pessoas, para estar bem com as pessoas, mas para quem ele tinha que dizer sim era Deus, e ele não dizia. Então ele queria estar bem com as pessoas porque ele era covarde, ele não sabia quem ele era nesse momento da vida dele, que foi quando Deus o rejeitou como rei de Israel. Então nós vamos falar sobre essa desobediência que realmente fez Deus colocar um ponto final no reinado de Saul. E eu penso que quando nós chegamos em Jesus, tem coisas que Deus tolera, que Deus tem paciência, porque você ainda está aprendendo. Mas tem coisas que quando você chega, você vai aprendendo em Deus que Deus não tolera mais. E foi como foi com Saul. Em nome de Jesus, que isso não aconteça com você. Saul foi, dizendo sim para as pessoas, dizendo não para Deus, fazendo ao modo dele, fazendo do jeito que ele queria, dando as justificativas. Como eu falei ontem, Saul era um homem alto, bonito, forte, grande, mas por dentro ele era pequeno. Ele não sabia quem ele era, ele vivia se justificando. E foi o que aconteceu quando Deus rejeitou Saul. E nós vamos ver mais para frente que por conta dessa ordem que Deus tinha dado para Saul, porque tem coisas na sua vida que Deus ele tá te dando graça hoje para você resolver e para você colocar um ponto final na sua vida. Sabe aquele problema ou alguma situação, um relacionamento que é ilícito e Deus falou, olha, para com isso que eu não tô nisso, isso não vai frutificar, eu não vou terminar algo que eu não comecei, você entrou num relacionamento, você tá fazendo algo ilícito, isso vale para tudo na sua vida. E Deus falou, eu não tô nisso, eu não vou terminar, mas eu tô te dando graça nesse momento para você destruir esse problema, para você pôr um ponto final, é um portal, eu vou te dar graça. Um relacionamento que não tá na presença de Deus e Deus fala, ó, põe um ponto final, eu vou te dar graça, eu vou te ajudar, é agora. Mas não, você quer fazer assim ao modo. Você quer desobedecer, você acha que você vai dar conta e que vai dar certo e desobedece. E esse portal se fecha. E esse problema, ele vai ser levado para frente. Algo que Deus te deu o poder para destruir nesse momento e você foi desobediente e não destruiu esse problema, vai ser lá na frente, para sua geração, para sua vida. Nós vamos ver isso, porque nós vamos falar da rainha Esther, que por conta dessa desobediência de Saul, que Deus deu poder para ele destruir os amalequitas aqui, destruir tudo, mulheres, tudo. Você vai ver, eu vou ler para você. Ele não fez. Esse problema se prolongou e depois de quase 570 anos, quando Esther foi rainha da Pérsia, você vê que esse problema que foi Ramã chegou até ela e ela totalmente diferente de Saul, outro espírito de humildade, de sabedoria, de coragem, ela se levantou e pôs um ponto final
nesse problema. Então, eu vou ler para você. Tem coisas que hoje o Senhor está te dando graça para você colocar um ponto final. E não só está te dando graça, Ele está te dando uma ordem, destrua tudo, tudo. E você vai ver aqui, eu vou ler para você. Em 1 Samuel 15, eu vou ler primeiro do 1 ao 3. Vamos lá. Samuel disse a Saul: eu sou aquele a quem o Senhor enviou para ungí-lo como rei de Israel, o povo dele. Aqui é Samuel lembrando o que foi feito com Saul. Deus mandou que ele fosse e ungisse Saul como rei de Israel. Ele está trazendo a memória de Saul para dar um recado vindo direto de Deus. Por isso, escute agora a mensagem do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: castigarei os amalequitas pelo que fizeram a Israel, atacando-o quando saía do Egito. É Deus falando, lembra o que eles fizeram lá? Chegou o momento que eu vou castigar, agora. Agora vão, ataquem os amalequitas e consagrem ao Senhor para destruição tudo o que lhes pertence. O que Samuel estava dando a ordem que Deus tinha mandado? Você vai destruir tudo, não vai deixar nada e vai consagrar ao Senhor tudo. Isso foi uma ordem vinda de Deus através do profeta Samuel. Não os poupem, matem homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, bois, ovelhas, camelos e jumentas. Tudo, tudo. Aí eu vou continuar em 1 Samuel 15, vou ler o 7 e o 9. E Saul atacou os amalequitas por todo o caminho, desde Avilá até Sur, a leste do Egito. Capturou vivo Agag, rei dos amalequitas, e exterminou o seu povo. Mas, olha o mas Saul e o exército pouparam Agag e o melhor das ovelhas e dos bois. Mas Deus não tinha dado uma ordem que era para destruir tudo. Tudo. Olha aqui, Saul fazendo do jeito dele. Deus não tinha dado uma ordem. O que é que você está fazendo do seu jeito? Em nome de Jesus, não faça não. Isso vai atrair desgraça para sua vida, para a geração. Você vai ver que esse mal aqui levou 570 anos para alguém se levantar como Esther para destruir. Mesmo assim ainda tinha uns ainda. Olha isso. Mas Saul e o exército pouparam Agag e o melhor das ovelhas e dos bois, os bezerros gordos e os cordeiros, pouparam tudo o que era bom, mas tudo o que era desprezível e inútil destruíram por completo. Quer dizer, né? Vou fazer do meu jeito. Bom, eu vou dizer o que é bom, o que não é, eu vou destruir o que precisa ser destruído. Foi assim que Saul fez. O que é que você tá falando? Ah, não, isso aqui eu dou conta, não, isso aqui Deus vai entender. Não, mas isso aqui tá tudo certo. E Deus tá falando, não está, eu estou falando para você colocar um ponto final neste problema. Então o Senhor, visto que Saul não fez nada do que Deus mandou, né? Então o Senhor falou a Samuel: arrependo-me de ter posto Saul como rei, pois ele me abandonou e não seguiu as minhas instruções. Meu Deus, em nome de Jesus, isso precisa entrar com temor no seu coração. Você já pensou Deus dizendo: eu me arrependi de ter dado tudo que eu te dei, Josi, de ter dado filho para você criar, neto para você ajudar, ter te dado algo na minha obra, ter te dado esse casamento. Já pensou Deus falando isso para você? Eu me arrependo, tá repreendido em nome de Jesus. Você não pode querer isso para sua vida. Você precisa querer a aprovação de Deus. Você precisa dizer não para tudo e para todos. Alguém vai ter que receber um não, que seja as pessoas. Que você não queira estar bem com pessoas, você queira estar bem com Deus. Que você não diga não para Deus, mas que você faça o que Deus está te mandando hoje, em nome de Jesus. Você vai ver mais para frente, aqui eu vou ler para você o 19, vou ler aqui o 19, depois eu vou ler uma parte do 22. Samuel
foi e ainda perguntou para Saul. Você já pensou? Deus chegando e perguntando para você: por que você foi fazer isso, Josi? Eu te prometi tantas coisas, eu podia dar tantas coisas, como foi com Saul, eu podia estabelecer o seu reino, né? Deus podia, ele podia, mas ele rejeitou Saul por causa dessa desobediência. Não foi só isso, foi vindo, até que Deus falou: não, chega. É o que eu falei no início, tem coisa que Deus não tolera mais. Antes você era inocente acerca da verdade. Tem coisas que você não é mais inocente e Deus não vai tolerar. Olha aqui. Por que você não obedeceu ao Senhor? Por que se lançou sobre os despojos e fez o que o Senhor reprova? Em nome de Jesus. Não faça não o que o Senhor reprova. Hoje tem muitas coisas que você já tem consciência. Eu vou ler aqui o 19. Acaso tem o Senhor... tá, outra coisa que eu não vou ler, mas eu vou falar para você. Saul, ele se justificava, ele vivia se justificando. Nessa situação, para ele não querer ficar mal com as pessoas, com o pessoal do exército lá, ele disse: não, vou oferecer... vou pegar o melhor dos despojos, enfim, tudo que ele fez aí de errado. Aí você vê que assim, Samuel fala para ele: mas o Senhor se agrada mais em sacrifício do que obediência? É o que está dizendo aqui, ó, no 19. Acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício? Meu Deus. Deus está falando de obediência. Em nome de Jesus. Obedeça o que o Senhor está falando para você pôr um ponto final hoje, porque hoje é um portal que está aberto. Ele vai te dar graça, ele vai te ajudar. Ele vai te ajudar a pôr um ponto final. Lá para frente, você não vai ter graça para resolver isso. Então, busca do Espírito Santo o que é que o Senhor está dizendo hoje. Não faça do seu jeito, não me desobedeça, não faça parcial. Faça o que você tem que fazer. Hoje você tem graça, em nome de Jesus. E depois, eu vou ler aqui, aqui que fala para você a parte que ele se justificou. Tive medo dos soldados e os atendi. Olha, que justificativa. Que pessoa covarde. Ele queria estar bem com as pessoas. Ele não queria estar bem com Deus. Então ele disse não para Deus. Não quis obedecer a Deus. Que hoje você queira obedecer a Deus em nome de Jesus. E aí depois você vai ver que lá no reinado de Esther, vai ler o livro de Esther, é pequenininho, é maravilhoso. Essa mulher, olha, é uma referência para nós. Você vai ver que Ramã, ele era descendente de Agag. E na época de Esther, ele fez lá um decreto que os funcionários, as pessoas tinham que se ajoelhar diante dele. Mas Mardoqueu, que era o primo de Esther, não se curvava, não se ajoelhava. Então ele fez um decreto que as pessoas que não se ajoelhassem diante dele que seriam mortas, né? E aí, lê o livro de Esther, eu não tenho tempo para falar tudo, eu quero ficar apenas com a atitude da Esther hoje. E aí, Mardoqueu mandou um recado para Esther, dizendo o que estava acontecendo, que esse decreto, Esther era judia, como Mardoqueu também, e aí ela disse que, na verdade, ele pediu para que ela fosse interceder, né, com o rei Xerxes para esse decreto, enfim. E aí Esther disse: mas eu não vou, ninguém vai na presença do rei sem que seja chamado. E se eu for, eu posso até morrer. E aí eu vou ler aqui para você, em Esther 4. Deixa eu achar aqui só um minuto. Eu vou ler aqui em Esther 4, eu vou ler do 12 ao 17. Quando Mardoqueu recebeu a resposta de Esther,
quando a Esther disse, né, olha, eu não posso ir na presença do rei, porque só pode ir quando você é chamada, e eu já não sou chamada na presença do rei há mais de 30 dias, e aí ele pegou e mandou essa resposta para Esther. Quando Mardoqueu recebeu a resposta de Esther, mandou dizer-lhe, não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará. O que ele quis dizer? Você é judia, esse decreto vale para você também. Não pense que porque você está aí com o rei, que isso não vai acontecer com você. Se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus. Olha o que ele estava falando, estava alertando Esther. Se você não fizer nada, se você não se levantar, fique em paz, você vai perder esse portal. Porque que Deus vai mandar um livramento para nós, isso ele vai. Ele vai mandar o socorro. Mesmo que você não faça, o portal é para você, então pega. O que é que o Senhor está falando? O portal é para você, pega. Vamos lá, não deixa a bênção para outra pessoa, não. Você tem poder de resolver isso agora, se levante. Mas você e a família do seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para este momento que você chegou à posição de rainha? Tudo coopera para o bem. É aquilo que eu falei no desafio e você sabe, Deus é um Deus onipotente, onisciente, onipresente, tudo tem propósito. Quem vive com Deus, ainda que tudo se levante, que aconteça situações, Deus está no controle de tudo e tudo tem um propósito. Tudo tem um propósito. A maneira como Deus trabalha, você não vai saber. Apenas você precisa se posicionar, obedecer o que Ele está te mandando, porque Ele te dá graça, Ele te dá favor, e você vai e dá tudo certo. Então Esther mandou esta resposta a Mardoqueu: vá reunir todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas criadas jejuaremos como vocês. Depois disso, irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Oh, aleluias! Que você seja tomada por esse espírito de coragem. Primeiro você vê a humildade de Esther, porque ela ouviu a direção de Mardoqueu, que foi uma direção de Deus. Deus estava usando a boca de Mardoqueu. Ei, Esther, se levante, porque socorro vai vir. Deus vai mandar socorro para nós. E não foi por acaso que Deus permitiu que você fosse rainha, não. Deus já sabia desse momento para você se levantar. E Ele está abrindo um portal, Ele vai te ajudar. E ela, na humildade, recebeu o conselho de Mardoqueu. Na sabedoria, foi fazer o que tem que ser feito no momento de problema, de qualquer situação que chega até você, que é o quê? Orar e jejuar. Foi orar e foi jejuar, foi buscar a direção do Todo-Poderoso, quem podia mudar a situação. E depois se encheu de coragem, eu vou na presença do rei, e se eu tiver que morrer, eu morrerei. Então, em nome de Jesus, hoje as minhas declarações é que para você que seja tomado desse espírito de humildade, que ouça a voz do Senhor, que ouça as palavras que têm chegado até você, em nome de Jesus, que você seja tomado por esse espírito de humildade, de ouvir a palavra, de entender o que Deus está te mandando fazer, de você obedecer aquilo que Deus está te dando graça e favor para você colocar um ponto final, para que esse problema não chegue aqui, ó, quase 570 anos depois você vai ler, eu não vou continuar, eu quero que você fique com isso aqui, mas esse problema, por conta da coragem de Esther,
Aconteceu a situação, enfim, Deus falou para Esther fazer um pedido. Vai ler o livro de Esther em nome de Jesus. E Ramã, ele foi enforcado você vê, na armadilha que ele tinha preparado para Mardoqueu, para os judeus. Olha que coisa. E quem era Ramã? Ele era descendente de Agag, dos amalequitas. Então você vê que aquele problema que Saul tinha poder para resolver lá atrás e não resolveu, chegou aqui, ó. Chegou aqui para Esther resolver, só que ela resolveu. Ela foi obediente, ela foi humilde, ela foi sábia, ela foi corajosa. Então, em nome de Jesus, as minhas declarações hoje é para que você seja humilde, receba esse espírito de humildade, de ouvir a voz de Deus, ouvir a direção de Deus, ouvir a palavra, as direções que têm chegado até você, em nome de Jesus. Que você receba sabedoria que vem dos céus, sabedoria de orar, de jejuar, de buscar a palavra, de meditar na palavra, e Deus vai te dizer o que você tem que fazer em nome de Jesus. Seja diligente com a sua vida espiritual, eu tenho falado o tempo todo. Minha terceira declaração é que você seja tomado por esse espírito de coragem, se levante, ainda como Esther, ainda que eu morra, eu farei, eu vou na presença do rei, e Deus vai me dar graça, vai dar favor. Isso é fé, isso é fé. Deus mandar você fazer algo e você ter fé que vai dar tudo certo, que Deus vai na tua frente. Se Ele tá mandando, Ele vai te dar graça. Você tem favor e graça hoje para exterminar esse amalequita da sua vida, esse problema, para que não chegue até lá. A glória não foi de Saul, foi de Esther, mas podia ter sido de Saul. Mas ele se justificava, ele era covarde, ele era desobediente. Em nome de Jesus, que você se posicione. Vai ouvir o programa Mudança de Vida hoje, que tá maravilhoso. Ontem eu disse que eu queria falar sobre Josué, sobre a palavra profética, mas o Senhor não permitiu. Hoje o Senhor não permitiu novamente, mas vai lá, o programa fala sobre Josué, sobre a palavra profética. Tá maravilhoso, vai lá, ouve em nome de Jesus. Vai cuidar da sua vida espiritual para você ter uma vida vitoriosa em nome de Jesus. Seja abençoado, seja abençoada em nome de Jesus, tu e a tua casa.